Como fazer lista ou menu no Excel. Pessoal, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, para quem não sabe, para quem está iniciando, para quem tem dificuldade de montar uma lista, como se montar uma lista em menos de 1 minuto. Vocês vão ver que vocês vão aprender a montar uma listinha de forma bem rápida. Entretanto, antes de eu mostrar para vocês como montar essa lista aí em menos de 1 minuto, eu quero mostrar aqui o recurso do que se trata a lista ou menu no Excel. Aqui eu fiz uma tabelinha bem simples de intervalos de célula e serve para a gente definir em alguns campos já itens pré-estabelecidos para eu escolher. Então, isso daqui é uma ferramenta muito útil, prática, segura, assegura a informação, nos previne de erros, de digitação errada, de dados errados e, acima de tudo, é bem prático. Eu quero pôr informações nessas linhas já pré-estabelecidas, então, no caso, eu uso a listinha. Muitas pessoas ouvem falar de listas no Excel e, por não conhecer, desconhece também para que serve. E é muito prático, tá? Então, aqui eu já deixei uma listinha montada. E aqui nós escolhemos os itens que nós queremos colocar dentro de determinadas células. Isso serve para qualquer tipo de controle que você queira fazer. Aqui nós fizemos uma bem simples. Tá ok? Então agora nós vamos no passo a passo de como nós montamos essa lista, aonde estão inseridos esses dados aqui e como nós trazemos eles para cá. Para isso, eu vou desfazer essa tabelinha que eu acabei de fazer aqui em off, né? Eu retirei a tabela, desfiz. E agora nós temos uma tabelinha crua e pura aqui, sem lista nenhuma, não aparece mais o menuzinho nada. Legal? Vamos lá então? Vamos aprender a montar essa tabelinha em menos de 1 minuto? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer os dados que irão fazer parte da minha lista. Aqui eu criei uma aba, uma planilha, e aqui eu escrevi os itens que vão fazer parte da minha lista, somente esses daqui. Dei uma referência e já escrevi os itens aqui. Então eu já tenho os itens montados em algum lugar da minha pasta de trabalho. E tenho a tabelinha aqui que eu já defini também. A partir daqui, eu vou selecionar todas essas células que vão fazer parte da inclusão de itens. Venho na aba Dados, Validação de Dados. Clico de novo em Validação de Dados. Aqui na aba Configurações, em Permitir, eu escolho aqui Lista. Ele me pergunta onde está a fonte. Eu posso digitar aqui, mas eu vou ser prático. Eu venho aqui, né? Olha só, onde que está a fonte? A fonte está na minha planilha lista e seleciono as fontes, os itens. Dou um Enter, dou OK e pronto. Montei minha listinha. Olha só. Viu que é bastante simples montar uma lista no Excel? Então, você vê que em menos de 1 minuto nós aprendemos aí os caminhos e os passos que nós temos que dar para montar a lista. Primeiro, criando a tabelinha em questão, né? E segundo, criando os itens que vão fazer parte da minha lista. É isso aí, pessoal. Olha que bacana. Criamos uma tabela que nos ajuda muito aí, depende das informações que nós queremos analisar. Tá ok? Pessoal, fizemos aqui a nossa tabelinha. A partir de agora, eu quero dar umas dicas para a gente incrementar essa tabela, essas listas, né? Porque de repente pode surgir assim a pergunta: mas eu quero pôr mais itens nessa lista, como é que eu faço, né? Então nós vamos aprender também, a partir de agora, a colocar mais itens na lista, sem que tenhamos que ficar criando nova lista a todo momento.
Vamos aprender a colocar ela em ordem alfabética. Vamos também aprender a incluir mensagens de alertas e erros para prevenir inserção de dados errados ou de coisas que não constam na lista. Isso é muito importante. E vamos aprender também outras dicas aí a partir de agora, tá? Então, se você tinha dúvida aí de como montar uma tabelinha, por onde ir pelos caminhos das pedras aqui, a partir de agora você já aprendeu e você vai aqui aprender outras dicas. Pessoal, vamos lá. Primeiro lugar, por que eu criei aqui nessa planilha? Eu criei aqui nessa pasta de trabalho uma planilha com o nome lista. Isso daqui eu renomeei e dei o nome de lista. Porque é legal você trabalhar a lista em planilhas separadas. Essa minha lista aqui, eu poderia, vou voltar lá na página principal, onde está a minha tabela, eu poderia pôr ela aqui? Poderia. Poderia pôr aqui, poderia pôr mais escondidinho aqui no fim da tabela, né? Entretanto, se eu colocar aqui, começa a criar uma poluição visual, né? E se amanhã depois eu pretendo colocar outras tabelas aqui também, eu vou estar tendo dificuldades aí para ficar observando onde estão os dados, dificulta muito. Então, é recomendável que sempre que nós trabalharmos com lista, criarmos uma planilha só para listas. E aqui eu vou pôr outras listas. Aqui eu fiz uma lista de itens, né? Amanhã eu posso pôr aqui uma lista de fornecedores, uma lista de clientes, uma lista de nome de pessoas. E eu já sei que minhas listas estão todas aqui na planilha lista. E fica mais fácil de trabalhar, além de um bom visual. Então vamos lá. Olha, eu fiz uma listinha com 15 itens que foram selecionados, né? Entretanto, eu quero aumentar essa lista. Se eu for pôr mais um item aqui, por exemplo, vamos pôr, olha, shampoo, ele não vai aparecer lá, debaixo do sabonete. Por quê? Porque eu selecionei, quando eu fiz a minha tabelinha, lembra que eu selecionei de café a sabonete? Shampoo ficou fora, não vai entrar. Então, como eu acrescento mais itens nesta lista? Muito bem. Vamos lá. É muito simples, é tão fácil quanto da primeira vez. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou remover essa lista que eu fiz. Vou desfazer essa listinha. Pronto, aqui desfiz a listinha que nós montamos. Se eu clicar aqui não vai aparecer menu, não vai aparecer nada, informação nenhuma. Então nós vamos de novo repetir o processo, tá? E sirva aí também para reforçar o aprendizado da primeira. Volto a selecionar as células onde vão ser inseridos os dados. Vou lá em validação de dados. Estou repetindo os passos. Permitir qualquer valor? Não. Permitir somente uma lista. A fonte, eu volto a clicar aqui. Aí ele me dá essa caixinha aqui, né? Quando ele me dá essa caixinha, ele está perguntando aonde está a fonte dos dados. E nesse momento ele me dá liberdade para navegar e buscar essas informações em qualquer parte da minha área de trabalho. Qualquer planilha aqui. Da minha área de trabalho não, da minha pasta de trabalho. Então, onde estão as informações? Está aqui em listas. E aqui, pessoal, em vez de eu selecionar só esses 15 itens, eu posso selecionar outras células também, tá? E aqui, previamente, eu já sei que serão agregadas, por exemplo, 4 novos itens. Que eu, neste momento, eu não tenho esses itens, mas eu sei que serão agregados. Então eu já deixo espaço, eu já deixo 4 linhas a mais para serem preenchidas futuramente, tá?
Então eu já seleciono 4 linhas a mais em branco. Aqui ele já selecionou automaticamente, dou o Enter e dou o OK. Muito bem. A listinha lá inicial volta ali, olha, de café a sabonete. E à medida que eu vou inserindo novos dados, amanhã a empresa fala assim, olha, coloca mais um novo dado lá. Eu posso pôr aqui, por exemplo, shampoo, né? Shampoo. E posso pôr outro também, pente. Pronto. Vamos lá na tabelinha e nós vamos ver que já foi inserido aqui também na lista esses 2 itens, shampoo e pente. E lembrando que eu tenho mais 2 campos aqui em aberto para serem preenchidos, tá? Vamos pôr aqui, seria mais um item que eu vou chamar de A e mais um item que eu vou chamar de B. E aqui eu completo a minha lista. Olha só. Então eu consegui agregar mais informações nessa lista porque na hora que eu selecionei 4 campos a mais. Beleza? Simplesinho, né? Então, se você tem certeza que a tua lista vai ficar já fechada, você seleciona aqueles campos lá. No nosso caso foi de café a shampoo, a sabonete. Se você sabe quantos itens virão a mais, no caso aqui mais 4 itens, você seleciona mais 4 linhas. Entretanto, você às vezes você não sabe quantos itens virão a mais. Ok? Então nesse caso, por não saber, nós podemos deixar essa lista aberta de forma indefinida. Podemos agregar aí quantos itens quisermos. Para isso é muito simples. Antes é o seguinte, pessoal, lembra aqui, olha, eu fiz uma listinha e coloquei um cabeçalho aqui e dei o nome nessa lista de itens. Primeira coisa que eu vou fazer é remover esse termo item daí. Vou recortar e vou colocar ele aqui. Porque, recortar e vou colar ele aqui. Muito bem. Eu tirei o termo item, a referência da minha lista, da coluna G. Porque agora nós vamos trabalhar com a coluna G inteira. Se eu mantivesse o termo aqui, ele também faria parte da minha lista. Então, para isso é muito simples. Vamos lá, voltar em tabela, vamos selecionar, volto lá em validação de dados. Agora eu vou trabalhar essa lista aqui, que era essa daqui. Vou lá em fontes. Aí ele está me dizendo que a lista atual tem esses itens fazendo parte dela. Nesse caso aqui, eu deleto essa informação e escolho um novo campo, que vai ser toda a coluna G. Gente, a coluna G, ela é enorme, ela aceita milhares e milhares de linhas. Ela vai até o fim da planilha lá, é muita coisa. Então eu já tenho uma lista aí para colocar informações, inúmeras informações, e acrescentar ela a cada dia. Então já deixo selecionada a coluna G inteira e dou OK. OK de novo. Pronto. A minha listinha permanece lá, com os itens anteriormente já estabelecidos. E sempre quando eu quiser acrescentar novos itens, né, eu vou acrescentando na minha listinha. Aqui no caso C, no caso D, né, no caso E. Gente, aí vou embora abaixo aqui e tudo que fizer parte da coluna G, que são milhares e milhares de linhas, farão parte da minha lista a partir de então. Então vamos lá, vocês vão ver que eu dei liberdade aqui para ir acrescentando, olha, os itens que eu quiser. Legal? Então ficou essa dica aí a respeito de como expandir a minha planilha, ou já deixar ela
preparada para ser expandida no dia a dia, quando eu lançar novas informações. Outra coisa legal que a gente deve aprender em lista, se a pessoa quiser, é colocar elas em ordem alfabética. Isso é muito importante quando a gente trabalha com nomes, né? Nós queremos nome por ordem alfabética, ou por uma numeração específica, crescente, né? Nomes de produto, enfim, do que você for trabalhar. Então nós vamos aprender a colocar isso daqui, que também é bem simples, em ordem alfabética. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esses termos aqui, que são fictícios, e vai só acabar atrapalhando. Pronto. Olha que legal. Eu excluí aqui, também já vamos aprender uma coisinha. Essa lista minha, ela é editável. Eu posso, além de acrescentar ou remover itens, como eu fiz aqui agora, eu posso também editar. Tá? Então já vamos aproveitar aqui, ó, eu vou editar aqui, leite. Não era apenas leite, se tratava de leite, por exemplo, desnatado. Olha, eu aqui nesse momento eu fiz duas alterações. Removi aqueles itens e editei um termo aqui. Vamos ver lá na tabela o que aconteceu. Ele reflete tudo isso automaticamente. Olha, o leite passou de leite para leite desnatado. Sofreu um processo aí. E os itens que eu tinha posto já não constam mais. Legal? Então eu posso agregar e editar informações na lista. Muito bem, vamos lá então aprender a colocar em ordem alfabética, que é bem simplesinho. Eu seleciono a minha coluna, nós estamos trabalhando com a coluna inteira, né? Seleciono, vou lá em página inicial, vou em classificar e filtrar e escolho a opção classificar de A a Z. Também tem a opção de Z a A, ao contrário. Vamos de A a Z e a listinha entrou em ordem alfabética. Muitas vezes é muito mais fácil você procurar uma informação pela ordem alfabética. Lá na tabela também sofreu essa alteração. Olha só. Então eu posso estar fazendo as inclusões. Pessoal, se eu incluir um novo item aqui, por exemplo, abacate, ele entrou aqui na lista, não entrou? Agora, se eu for lá na tabela, ele não respeitou a ordem alfabética, ele entrou por último, foi onde eu coloquei. Então, vamos estar atento a isso, que toda vez que eu acrescentar um item aqui na lista, é importante que eu volte a selecionar ela, dou classificar de A a Z, tá? Para ela continuar na ordem alfabética. Ele não faz esse processo automaticamente. Olha, dá até para fazer, mas usando fórmula e tal. E aí já complica muito. Muito bem. Aí eu lá na tabelinha, o abacate apareceu lá o primeiro. Então depois eu tenho que refazer a ordem alfabética. Legal? Pessoal, outra coisa muito importante em lista, e aqui merece uma atenção legal, é nós protegermos esses menus aqui, essas informações que estão aqui dentro. Tá? Para isso é simples. Eu já tenho a listinha criada, não tenho? Então eu vou lá em dados, vou trabalhar essa lista agora, validação de dados. Essa é a lista selecionada que eu tenho aqui. Aqui existe duas abinhas também, além daquela primeira que nós já conhecemos, existe aqui uma aba chama mensagem de entrada. Aqui está assinalado, mas aqui não está escrito nada. É legal para vocês saberem, né? Esse é o padrão que o Excel nos dá,
Mas eu posso colocar aqui uma mensagem quando eu selecionar a célula aqui. Isso é importante, por exemplo, para eu poder dar uma orientação para quem vai usar essa tabela, essas listas. Então aqui eu vou criar uma mensagem que vai aparecer no momento que eu seleciono a célula. Eu posso dar um título para ela, né? Por exemplo, para quem vai usar a tabela e não sabe, eu posso pôr aqui um título. Dados. Eu posso pôr o que eu quiser. A mensagem de entrada. Aí eu escrevo o que eu quiser também. Selecione no menu ao lado o item. O item não. A mercadoria a ser lançada. Posso escrever qualquer coisa, tá? Desculpa. Esses dias de inverno assim deixa tudo a garganta seca. Selecione o menu ao lado, a mercadoria a ser lançada. Essa será uma informação quando a pessoa selecionar a célula. E eu posso dar a seguir aqui, ó, pôr uma mensagem, um alerta de erro. Esse daqui, ao contrário do outro, que pode ser opcional, né? Esse daqui eu acho legal a gente usar isso daqui. Então também o Excel ele já deixa pré-estabelecido. Só que como eu não coloquei nada, não aparece nada. E aqui no estilo, eu tenho aqui, olha, parar. Ou se eu colocar um dado errado aí, o Excel ele vai bloquear a operação. Também tem a opção aviso e informações. Vamos trabalhar aqui em parar, porque isso é importante. Então vamos lá. Eu preciso dar um título quando entrar ou quando ocorrer um erro de digitação ou de inclusão. O título aqui eu posso pôr o seguinte, por exemplo, atenção. E ponho a mensagem para instruir a pessoa. Escrevo o que eu quiser. Vou pôr aqui, por exemplo, inserir somente dados que constam na lista. Aí vocês vão entender o porquê de tudo isso daqui. Tá? Então eu trabalhei aqui, olha, mensagem de entrada e alerta de erro. Vamos ver o que isso vai significar. Do OK. Bem, pessoal, então vamos supor o seguinte, que você vai operar essa tabela e você já sabe de tudo, mas vai vir uma pessoa nova e não sabe o que fazer quando clicar aqui. Então ele clica aqui e já aparece uma informação. Dados. Selecione no menu ao lado a mercadoria a ser lançada. Então já está o menuzinho aqui. Eu seleciono shampoo. Muito bem. Aceitou, instruiu a pessoa, deu uma orientação aí para ela. Entretanto, às vezes a pessoa pode passar despercebido. Deixa eu remover esse shampoo aqui e colocar aqui, escrever alguma coisa por engano, né? Lançar um dado aí por engano ou de uma digitação errada. Ele está informando, selecione no menu ao lado, mas às vezes pode passar despercebido. Aí a pessoa dá Enter. Olha o que vai acontecer. Atenção, inserir somente dados que constam na lista. Aí você dá aqui o cancelar ou repetir. Aí você fala, é verdade. Aí você seleciona o dado importante. O dado correto. Então isso evita erros de digitação, lançar produtos que não existe,
Enfim, é uma questão de segurança da informação. É muito legal esse recurso também, tá? E você pode explorar mais ele também com o tempo. E finalmente, pessoal, tem mais duas dicas para eu passar para vocês. Essa daqui é uma dica pessoal, que é o seguinte. E eu que trabalho com bastante lista, eu costumo usar. Mas isso é apenas, como eu disse, uma coisa pessoal, cada um faz do jeito que quiser. Eu aqui deixei essa lista em aberto, não deixei? Para acrescentar novas informações. Eu costumo aqui acrescentar uma cor nessa coluna, no caso aqui dessa lista. Vou lá em página inicial, escolho uma corzinha bem tranquilinha, né? E quando eu tenho aqui toda essa coluna aqui com essa cor e com esses campos vazios, eu tenho para mim, porque eu defini assim, no meu entendimento, que esses campos aqui estão abertos nesta lista para serem incluídos novos dados. Então, sempre quando eu vejo aqui minhas listas, olha, se eu for embora, né, todos esses campos aqui eu posso incluir novos dados. Por outro lado, quando eu trabalho com uma lista fechada, vamos criar uma listinha aqui, olha, eu vou, para simplificar, não ficar digitando dados, eu vou copiar isso daqui e vou lançar ele aqui. Vamos supor que isso daqui fosse uma outra lista minha, tá? Quando eu tenho aqui a listinha preenchida, do jeito que está aqui, eu já entendo que essa lista não aceita inclusões de novos dados, porque no caso dessa lista já está fechada. Só que é o seguinte, pessoal, isso é apenas uma referência, porque nós não podemos esquecer que eu posso e devo bloquear todas as células da planilha. Então, mesmo eu querendo inserir novos dados, eu não vou conseguir. Isso é outra coisa, tá? Proteção de célula, nós trabalhamos com células bloqueadas ou desbloqueadas. Isso é imprescindível a pessoa ter em consideração, né? Que eu não posso fazer alteração nessa tabela. Entretanto, a cor aqui, e cor na informação é tudo, né? O que ele só está me dizendo é o seguinte, olha, essa lista aqui não aceita mais dados, essa daqui aceita. Então isso favorece muito no dia a dia, quando você está trabalhando com listas, de forma constante, né? Só de eu bater o olho, eu sei, essa lista aqui permite, essa não permite. Eu não tenho que ficar lá fazendo uma relação, essa é a lista de item, essa daqui, será que permite ou não permite, né? Porque se tiver tudo em branco, confunde um pouco, né? Então eu já deixo assim e já sei. Essa é uma lista fechada, esta aqui, por conta que está aqui selecionado essas células e não tem nada, é uma lista aberta. Essa é uma dica legal aí que te favorece muito para você trabalhar quando você trabalha com vários itens, com várias listas, né? Ok. E finalmente, pessoal, outra dica aí, né? Então nós aprendemos aí a criar uma tabelinha, a criar uma lista de menu em menos de um minuto, né? E depois nós fomos pegando essas dicas e conseguimos também aprender, assim espero, né? De forma fácil, a colocar em ordem alfabética, acrescentar mais itens na lista, deixar uma lista fechada, deixar uma lista aberta, incluir as mensagens de alerta, os avisos. Aprendemos a colorir e, finalmente, a última dica aqui que eu já aproveito e deixo para vocês é o seguinte. Olha, aqui eu montei essa tabelinha bem simples, não foi? Com intervalo de células, apenas contendo texto e números.
né? E eu posso transformar isso daqui numa tabela do Excel ou do Office. E é muito simples montar uma tabelinha bem completa no Excel. Então vamos lá. Eu seleciono aqui os campos que irão fazer parte da minha lista. Venho aqui em inserir uma tabela. Aonde estão aparece essa caixinha, aonde estão os dados da minha tabela? Ele já deu aqui informações. Por quê? Porque eu já tinha selecionado anteriormente os campos que farão parte da minha tabela. Tá? Se eu não selecionei, eu selecionaria agora então. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Itens e mercadoria. Eu dou OK. Olha só, já criamos uma tabelinha no Excel. Olha que simples. Até mais fácil que criar uma lista, né? Uma tabela, ela proporciona para a gente inúmeros recursos, e importantes recursos, e facilita muito a vida da pessoa que vai trabalhar com tabelas ou com lista. A priori, quando eu selecionei aqui, o Excel fez a tabelinha, ele me dá um padrão, que é o padrão dele, original, nessa cor aqui. Mas isso eu posso mudar, tá? Isso fica a critério aí do gosto da pessoa. Eu seleciono aqui uma célula, qualquer célula dentro da tabela. Ele já me dá aqui as opções de estilo dessa tabela. Aí eu escolho o que eu quero, do jeito que eu quero. Tá? Ou deixo original, eu coloco aqui a tabelinha na cor que eu quero, escolhi esse roxinho aqui. Muito bem, eu já tenho uma tabela estilizada. Também posso personalizar minha tabela. E olha só, as informações estarão lá. A listinha continua. Tá? E o legal de uma tabela, pessoal, não é só isso daqui não, é que ela permite também a gente fazer filtragem das informações que estão aí dentro. Então, tudo bem, aqui eu coloquei só 4 itens. Às vezes eu vou pondo mais itens. E imagina uma tabela bem grande, que eu preciso às vezes ter um controle aí das informações. Aí no caso eu uso filtro, tá? Para quem não sabe, evidentemente, tá aí a dica de como fazer uma tabela e usar seus filtros. Aqui eu clico no filtro, tiro essa opção selecionar tudo, e no caso aqui eu só quero filtrar o sabonete, ou determinado produto, ou o que for, não importa. Aí vai aparecer só o que é sabonete. Tá legal? Então os filtros de tabela é uma coisa muito importante. Também posso classificar aqui, fazer a classificação, enfim. Eu vou voltar a selecionar tudo, assim eu removo o filtro. E o mais importante em tabela também, que facilita muito a vida da gente, é agregar novas linhas na tabela. Eu vou preenchendo aqui, minha tabela tinha só 15 linhas, né? E aí eu seleciono aqui a última linha, vamos supor aqui que eu preenchi. Aí eu dou um tab, ele cria uma nova tabela, uma nova linha. Aí acrescento a mercadoria que eu quero, ele cria nova linha. Ele vai criando infinitamente, tá? E o legal de sempre, né, é que ele vai puxando a lista que já está montada. Aqui também, aproveitando já, eu quero preencher esses campos aqui na ordem. Então é muito simples, pessoal. Pego aqui, por exemplo, ó, 2 itens finais aqui, para explicar para o Excel que vai ser uma sequência, e uso um recurso muito bacaninha aqui do Excel, que é o auto-preenchimento. Quando aparece aquele maisinho, eu puxo para baixo, ele já me dá a sequência. Isso eu posso aplicar em várias situações, em número, em data, em meses, em texto.
Aí depois, para quem não conhece recurso, pratica um pouquinho aí. Ele é muito bacana. Pessoal, é isso daí. Eu acho que aqui a gente fez uma lista, deixou ela bem completinha, né? Aprendemos aí uma série de recursos para se trabalhar com lista, principalmente a proteção da lista. E os lugares certos para você criar lista, para não confundir. Enfim. Para quem não sabia, agora já sabe um monte de informação sobre listas. Tá ok? E viram que é bastante simples. Pessoal, é isso aí. Um abraço e até a próxima.